Já deu a nossa hora, muito bem. Vamos então começar do jeito que Deus quer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ora, muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vocês que já estão a começar agora com São Lucas, para trás ficou São Marcos e São Paulo e São Mateus, para quem já terminou as aulas. E agora começamos com São Lucas, portanto, agora a palavra é toda vossa. Vamos fazer como habitualmente, vocês vão clicar naquela mãozinha que está em baixo e eu depois dou-vos a palavra na lista em que me aparece aqui, está bem? Ora, estejam à vontade. Muito boa noite, Valquíria, tenha a bondade. Boa noite. Noite. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Muito obrigada por estarmos aqui, né? Por tirar nossas dúvidas. Eu tenho algumas dúvidas da parte técnica e muitas dúvidas sobre os cursos. Eu não sei se eu tenho que fazer somente questões sobre as próximas aulas, né, sobre o Lucas, ou se eu posso fazer das aulas anteriores. Aqui este espaço é das aulas anteriores, de tudo que já foi ensinado e ensinado até aqui. Questões administrativas, questões técnicas, não é este setor. Existe o número oficial da LOCOS, do pedagógico da LOCOS, vocês mandam mensagem para lá e depois serão, por ordem de chegada, são respondidos. Parte técnica, não é? Não é para a tutoria. Mas pode perguntar de tudo aquilo que foi ensinado até agora e se eu puder ajudar e souber. Tá bom. Então eu vou começar aqui. Eu fiz várias anotações sobre as aulas passadas. Eu não sei se eu posso fazer várias perguntas ou só uma. Não, pode fazer várias perguntas. Eu só lhe recordo uma coisa, é que normalmente a cada 24 horas, a não ser que coloque-se um fim de semana pelo meio, se fizer uma pergunta dentro dos comentários das aulas, você depois recebe um e-mail a dizer que a sua pergunta foi respondida e clicando lá no botão vai diretamente para a resposta. Não sei se já viu alguma resposta. Eu já mandei várias. Ok. Já viu as respostas? E recebi resposta de várias também. Ok, ótimo. O problema é que é o problema, né? Vai juntando muita coisa, assim, porque eu vejo, depois eu revejo os vídeos e aí surgem outras questões. Sim. Mas eu vou fazer o que eu vi hoje, e eu vi olhando na aula 2, que era sobre a genealogia de Jesus. O que eu gostaria de saber é por que tanta importância sobre a genealogia de Jesus. Ele precisa dessa justificativa para ser aceito como Cristo? O que é que diziam as profecias do Antigo Testamento? O que é que Deus promete a David? Da tua descendência virá o Messias. Porque também David foi ungido, que é o que significa a palavra Messiá, não é? Que depois a tradução em grego de Messiá é Christos. Então dizer Jesus Cristo é a mesma coisa de dizer Jesus ungido. Então é a partir daí que vem toda esta necessidade, porque todo o povo de Israel sabia e conhecia as Escrituras, que era normal, conheciam melhor as Escrituras do que nós, cá entre nós, e sabiam que a sua esperança, a famosa esperança messiânica, é que a partir da descendência de David, aí iria aparecer o tal Messiá, o tal Messias,
com tudo aquilo que significa, porque existia uma expectativa escatológica, ou seja, a consumação dos tempos, a definitividade dos tempos, de um lado. Do outro lado, existia, como é natural, estando eles debaixo de um povo invasor, e há toda uma sequência, de povos invasores. Talvez eu seja um pouco impreciso, mas se eu não estou enganado, em 500 anos eles devem ter tido uns 6, 7 invasores seguidos. Ou seja, já era um povo muito fustigado, e é normal procurarem ou desejarem alguém que resolvesse essa situação, e que não foi Jesus. Não há um ativismo, ainda que ele tenha uma conotação política, não há um ativismo, vamos dizer assim, político, no sentido de vamos restaurar a Madre Pátria ou coisa parecida, não é isso, não é? Mas, de qualquer uma das formas, do ponto de vista teológico, litúrgico, para o mundo hebraico, da descendência de David viria o Messias, o ungido do Senhor, o ungido alto, assim os profetas do Antigo Testamento falavam. Pelo que, ao apresentar o Mateus, que tinha à sua frente um povo do hebraísmo, que provinha do hebraísmo, portanto também provinha dessa esperança, e Mateus vai se apropriar de um género literário chamado genealogia, que, como nós vimos, e a única parte que nós nos predispusemos a ver é justamente a questão das mulheres, mas isso já foi super explicado ao longo das aulas. Justamente ele faz a genealogia dessa forma, ou seja, eu vou-vos demonstrar, e depois Lucas também o fará, eu vou-vos demonstrar como se liga Davi, aliás, a promessa abrâmica, Davi e Jesus. Claro que depois faz, e foi-vos demonstrado, faz um triplo salto mortal, justamente, porque pela descendência de José, portanto, na descendência jurídica e teológica, nós temos Jesus como filho de Davi. Depois faz um corte para a perpétua virgindade de Maria, a concepção virginal de Maria, a maternidade divina de Maria, como depois Mateus irá continuar a explicar ao longo dos primeiros 2 capítulos, para depois nós termos o filho de Maria, que também é o filho de José, por parte do pai da descendência de David, por parte da mãe, filho de Deus. E aí une duas expectativas, o filho de Deus e o Davi, ou o novo Davi, ou o filho Davi, ou o Messias. Deu para entender, Agora, Valquíria? deu para entender. Aí vem uma outra questão que eu vi aí dentro, que eu tinha pensado muito nessa questão e nem anotei, mas agora você falando que eu vi nos textos apócrifos que Maria, ela era filha de, eu esqueci até o nome do pai dela, mas ele era uma pessoa rica, comerciante rico, que não tinha filhos, e a Maria foi concebida para que, depois que a mulher dele, inclusive, ficou isolada durante alguns dias que o marido foi para a montanha para refletir, e ele recebeu a mensagem que seria pai. Eu não sei se... Alguém tem o microfone ligado. Ah, tá. Tinha a vontade de desligar. E aí a Maria nasceu, mas ela era uma família rica, inclusive o pai dela, nesse texto lá, eu vi que ele era primo do José. Né? Recordo-lhe a primeira frase que disse que consultou os apócrifos, certo? Os apócrifos vão ser citados no módulo da Mariologia patrística, são levemente citados ao longo da Mariologia bíblica, mas os apócrifos carecem de autoridade, em grande parte deles, carecem de autoridade porque em alguns momentos, de facto, são uns textos teológicos muito simpáticos, mas a validade de um apócrifo para nos apresentar perspectivas biográficas sobre a vida de Maria, durante séculos foi alimentando, vamos dizer, o imaginário coletivo, como teria sido e por aí adiante. Do ponto de vista estritamente teológico, e neste caso mariológico, ao nível bíblico, portanto, não estamos a tratar de
testemunhos posteriores acerca de Maria, mas estamos a fazer o contrário, não é? Estamos a ir à base da base da base. Não é execuível hoje, para a metodologia mariológica, não é execuível nós ou apoiarmos-nos ou colocarmos no mesmo plano, como que faltam elementos biográficos na vida de Maria, logo os apócrifos falam, logo os apócrifos dizem-nos que essa passagem que acabou de fazer, que é normal e fez-se durante séculos, Valquíria, permita-me, essa passagem hoje não é possível fazer, justamente porque a autoridade e a origem da Sagrada Escritura sobrepõem-se a tudo e a todos. Vou-lhe dizer desta forma, certamente vocês entenderão o que eu vou dizer, a palavra de Deus está acima, inclusivamente, de uma proclamação dogmática ex-cátedra do Papa. Estão a entender onde é que eu quero chegar? Então, quando eu falo de Sagrada Escritura, no mais, ela pode iluminar alguma coisa que um escrito paralelo fale, mas não o contrário. Um escrito paralelo não acrescenta, dificilmente ilumina, porque a Sagrada Escritura vale-se a ela mesma. Deu para entender, Valquíria? Deu para entender, mas existem pontos que são, inclusive falados na própria Escritura também, porque os apóstolos falam que os pais dela levaram ela pequena, né? Para o templo. Para. Os apócrifos podem dizer o que quiserem. A Sagrada Escritura não fala da infância de Maria, não fala dos pais de Maria. Mas ela não foi levada para o templo? Quem é que disse que ela foi levada para o templo? Os apócrifos. Sim, mas na Bíblia não fala isso? Não fala. Não fala. Os apócrifos tentam, o que é perfeitamente compreensível, preencher lacunas. Então, como é que foi a infância de Maria? Ela não viveu até a adolescência dela, mais ou menos, quando ela, antes de ir para ser prometida para José, ela não estava no templo. Ela não se encontrava no templo. A Sagrada Escritura não fala da infância de Maria. Não fala disso. O que significa, Valquíria, que eu não posso nem confirmar, porque a Sagrada Escritura não o diz, nem desconfirmar, porque a Sagrada Escritura não o diz. É esta, vamos dizer assim, esta camisa de forças da metodologia mariológica, e depois iremos ver mais tarde o porquê disso na Mariologia Contemporânea, no módulo da Mariologia Contemporânea, é esta camisa de forças que no Vaticano II foi implementada de forma fortíssima, justamente para balizar muito bem as coisas. Isto é, se Deus, na sua imensa vontade e na sua plena omnipotência, decidiu, através da inspiração que deu aos escritores da Sagrada Escritura, que esta ou aquela informação, plausível ou não plausível, não fosse tida em conta, não se faz mariologia em cima disso. Agora, claro que a Valquíria pode-me dizer perfeitamente, Daniel, muito bem, mas nós temos a festa dos avós, justamente São Joaquim e Santa Ana, cuja sua aparência existe apenas no proto-evangelho de Tiago. E eu vou dizer, muito bem, quando estudarmos Mariologia Litúrgica e estudarmos a gênese dessa festa, nós vamos concluir uma coisa. De alguém, Maria tinha que nascer, e o nascimento de Maria, estamos a falar da Virgem Puríssima Santa Maria, tem que ser obrigatoriamente, quase como conclusão lógica, um nascimento de tudo peculiar. Então aí não nos vamos avaler de um texto da Escritura, mas vamos nos avaler de um texto apócrifo, de um texto da tradição cristã. Mas quando nós vamos ler as orações, portanto o missal, o lecionário, esse texto apócrifo não é citado. Então o que é citado? É citada a Sagrada Escritura.
mas não fala de São Joaquim e Santa Ana. Mas nós celebramos os mistérios revelados. Que depois os pais de Nossa Senhora sejam conhecidos na tradição por São Joaquim e Santa Ana, paz na terra aos homens por ele amados, mas não há uma teologia dos pais da Nossa Senhora, tal como não existe uma teologia da menina Maria no templo alimentada pelo pão dos anjos. Não é uma base do fazer teológico. E até certa medida é um engendramento legendário que espelha o que a comunidade vivia na altura e as lacunas da altura. Ou seja, ver o que foi Jesus ressuscitado, ver o que foi Maria para a comunidade cristã, não era muito difícil imaginar que alguém escreveria, não, a infância de Maria teve que ser incrivelmente diferente da infância de todas as outras meninas da época, porque estamos a falar da mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, é uma preposição. E a partir daí vão-se escrever as vidas de Maria, por exemplo, a Vitus Maria, um género literário muito famoso, mas estão a pensar em São Máximo Confessor, mais recentemente, de Maria Valtorta, também os apócrifos, novamente ao tema, mas sempre muito cuidado quando se realiza uma passagem e se coloca no mesmo patamar as coisas. Os dados biográficos de Maria são escassos, não interessam à Mariologia, claro que depois escrevem-se livros sobre isso e vendem para caramba, não interessa à Mariologia, porquê? Porque a Mariologia ocupa-se daquilo que Deus revelou. Agora, Eu sei que é duro, mas é assim que funciona. Então, bom, essa discussão sobre a validade dos textos apócrifos, por que eles foram separados, colocados de lado, né, digamos assim, é uma outra discussão. Então, a gente não vai entrar aqui. Se quiser, eu posso lhe responder, Valquíria. Talvez a sua questão seja a questão de todos, se me permitirem. Não é muito difícil de entender. Como a gente estudou hoje a questão dos padres, né, dos patrísticos, que havia, eles trabalhavam e faziam separavam, procuravam cuidar do que era escrito, dos textos hereges e do que se dizia que para não prejudicar a igreja, eu imaginei que os textos apócrifos sobre Maria também foram colocados de lado, exatamente por esses padres. Foram concílios, Valquíria. Havia muitos textos, mais textos do que os que nós temos hoje em dia, não é? Entenda-se. Desses mais textos que existiam, eles foram sendo filtrados, mas pelas próprias comunidades. A gente pega num apócrifo e pega nos primeiros 2 capítulos de Mateus, olha para um, olha para o outro, e diz, há aqui coisas que não estão em condições. Eu sou o menino Jesus, mato um passarinho e novamente o retorno à vida. O Cristo super-homem não pertence ao cristianismo. Portanto, dentro desse ponto de vista, Valquíria, no século IV, se eu não estou enganado, os concílios começaram a fazer as listas, justamente porque havia confusão, o que é o que não é, e a própria comunidade foi escolhendo, e no século IV, se eu não estou enganado, para o Novo Testamento, e no século VI para o Antigo Testamento, depois alguém me poderá corrigir nas datas, mais coisa menos coisa, e posso lhe dizer que não me consta nenhum problemas de ordem épica. Claro que depois os apócrifos acabaram por entrar e entraram de maneira naquilo que é o mundo da piedade popular. Justamente, o nome dos 3 reis magos está nos apócrifos. O nome dos pais de Nossa Senhora está nos apócrifos. Mas mesmo os próprios apócrifos, tirando o pseudo-evangelho de Tiago, ou o evangelho de Maria, que depois é editado com muitos nomes, tirando esse, os outros são bem posteriores. Estou a pensar no Evangelho de São Bartolomeu, aliás, de Bartolomeu, o Evangelho de Bartolomeu, se eu não estou enganado, é para aí do século V ou do século VI. Ora, a patrística ocidental termina no século V, a patrística oriental termina no século VIII, um escrito do século
Sexto, que ainda leva o nome de Evangelho de Bartolomeu. Isso está a entender onde é que eu quero chegar? Apropriam-se do nome para o texto ter uma validade, mas depois, naturalmente, as comunidades dizem, não, não é por aqui que vamos. Mas este é um trabalho, e é curioso perguntar-me isto, porque realmente é um trabalho que o Espírito Santo vai fazer na comunidade eclesial ao longo dos séculos. Sabe que o primeiro cisma é depois do ano 1000, não é? Então vamos balizar uma igreja unida até o ano 1000, certo? Até o ano 1000, do ponto de vista mariológico, praticamente, vocês vão ver ao longo do curso, praticamente cristalizou-se os fundamentos mariológicos conforme os temos hoje. Sabe? Então não há propriamente, vamos dizer assim, não há um ato definido, um ato de magistério papal em Roma que diga, não, aqueles livros são proibidos para a fogueira e tal. Isso não existiu, conforme nós hoje em dia temos no Chile. Mas, bom, assim, eu falei dessa questão aí, né, por causa que fala, né, da vida social, né, da descendência social de Maria, porque exatamente na aula de Mateus, ele falou, tem uma frase assim, o Filho de Deus nasce de uma mulher sob a lei em condição de fragilidade e escravidão. Então, eu fiquei, assim, em dúvida, né? Ela era uma escrava, está falando da Maria aqui, não está? Fez a primeira aula de Gálatas 4:4. Essa Lembra-se aula de São foi a Paulo. aula. Eu sei, mas nas aulas, no módulo anterior, em Paulo, logo as primeiras 3 aulas de Paulo, fala-se da escravidão da lei e fala-se da liberdade do espírito. Nós falamos disso ao longo da aula. Não, mas essa aqui fala, o que eu entendi, está dizendo que é a mulher, no caso Maria, ela está sob a lei em condição de fragilidade e escravidão. O que quer dizer essa escravidão aqui? Ela está sob a lei. Então, para o universo do Novo Testamento, a lei, a famosa Torá, a famosa lei que queria libertar e salvar o povo, o próprio Nosso Senhor Jesus Cristo veio nos dizer que o Espírito é superior à lei, que a lei mata e o Espírito vivifica. Estamos no mundo de São Paulo, que depois também passa para São Mateus. Então, se Jesus encarna como homem hebreu debaixo dos preceitos da lei hebraica, logo está na condição do libertador. Libertador de quem? O libertador do povo hebreu, o libertador da lei que oprime o povo, porque a lei foi claramente superada na nova e eterna aliança do mistério pascal. Não, mas essa parte, condição de fragilidade e escravidão, está falando dela ou está falando da lei? Está a falar dos hebreus. Dos hebreus? Não, todos os hebreus nascem debaixo da lei. Maria é mulher hebreia, está debaixo da lei. Jesus é homem hebreu, está debaixo da lei. São José é homem hebreu, está debaixo da lei. Todos estão debaixo da lei, estão debaixo da escravidão, até ao momento em que Jesus os resgata e lhes dá a nova lei, que é a lei do Espírito pascal. Não é uma escravidão sociológica, como hoje em dia se entende. Entendi. Depois tem outra passagem. O seu caminho é singular, mas não arbitrário. Mesmo que sua missão perante a justiça humana tenha terminado em fracasso, isso não afeta a sua autenticidade. Esse fracasso foi o ponto que transformou o homem em Marte e faz despertar a fé entre as testemunhas da sua força, não é isso? Está a falar de Jesus, correto? Vamos falar de Jesus. Muito bem. Isso não seria também uma maneira de interpretar o fracasso? Esse fracasso dele fala do fracasso dele, mas o fracasso dele
por ser condenado, né? Esse fracasso, ele não conseguiu impor as suas palavras, por isso ele foi condenado, foi o que transformou o homem no mártir, e esse mártir marcou a história da humanidade. Eu não consegui entender a sua questão. Eu peço desculpa, Valquíria. Será que poderia reformular? Quando eles falam aqui, olha, mesmo que a sua missão perante a justiça humana tenha terminado em fracasso, está falando de Jesus. Portanto, Jesus foi condenado à cruz através da justiça humana. Muito bem. E diz, e isso não afetou a sua autenticidade. Aí a minha questão é, esse fracasso não foi uma vitória? Quer dizer, porque a palavra fracasso aí está falando do ato em si, dele não ter imposto, convencido as pessoas daquela época que a sua palavra era certa, por isso ele foi condenado. Mas esse fracasso foi o que transformou ele no mártir. Foi não é isso? Então, o fracasso demonstrou ao homem, demonstrou ou exibiu ao homem um problema que o homem tem desde sempre, que é isto. Qual é o sentido da morte do inocente? Jesus demonstrou que a morte do inocente também é salvífica, ainda que seja uma clara injustiça e seja um fracasso do quê? Da lei que lhe foi aplicada em cima. Ou seja, acima da lei existe uma outra lei maior, que é a vontade do Pai. A vontade do Pai foi aquela de que ele anunciasse a verdade até às últimas consequências. Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, mas não se faça a minha vontade, mas a tua. Portanto, há um claro abandono de Jesus à vontade do Pai. Jesus realiza a vontade do Pai. Na medida em que realiza a vontade do Pai, vai até as últimas consequências, nomeadamente a morte, que o faz dele marturia, que dá origem à palavra mártir. Ora, o que é a marturia? Em grego significa testemunho. Quando for levantado da terra, trarei todos a mim, ou seja, Cristo serve como testemunho da vontade do Pai até às últimas consequências, que depois versa da ressurreição. Mas a injustiça permanente do mundo perante aquela vítima inocente, perante o Cordeiro de Deus. Foi isso. Claro que depois nós vamos ver isso na Mariologia joânica, na parte final, João 19, 25, 27. Bom, eu estou aproveitando aqui, porque enquanto ninguém levanta a mão, eu vou perguntando. Já levantaram. Já Tem levantaram? Espera, já. Bom, então eu deixo a vez. Eu tenho mais algumas coisas que eu deixo para o final, se não tiver ninguém para fazer pergunta. Está bem. Muito obrigado, Valquíria. Obrigada, muito obrigada. Nada. Temos agora NSE. São siglas, eu não consigo descodificar a sigla. NSE, levantou a mão. Sou eu. Deixa eu só marcar aqui. Sim. Para ver se vai aparecer. Já apareceu. Boa noite, professor. Boa noite para todo mundo. Eu sou o Padre Nilo. São abreviações do meu nome. Padre Nilo Evandro. Nilo como o rio do Egito. Igualmente. Ok, já decorei. Padre Nilo, sua bênção. Deus o abençoe todos que estão aí presentes. Se tiver outro padre aí também peço a bênção. Então, quero dizer assim, a alegria que está sendo fazer esse curso, nessa pós-graduação. Sempre meu coração teve voltado para Maria, então, na hora que surgiu a oportunidade, Deus providenciou. Então, estou muito feliz. E tanto que eu cheguei, acredito, não sei, eu cheguei por último, eu acho, que eu estou na terceira aula, né? Então, eu estou bem lá atrás, eu estou fazendo as aulas dentro das minhas possibilidades, né? Ainda não estou acompanhando a turma
acredito que já deve ter terminado o primeiro módulo, não sei. Mas, enfim, eu estou caminhando atrás e vou chegar junto, com a graça de Deus. Então, a minha dúvida, professor, foi de uma belíssima exclamação que o senhor fez. Vou até deixar aqui separado, anotado, que é a primeira vez que eu estou aqui, assim, ao vivo com vocês, né? Então, consegui me organizar para isso. Então, queria ver como é essa experiência por aqui, de perguntas e respostas. Então, eu anotei literal, né? Que o senhor falou. A respeito dos paradoxos, né? Então, é maravilhoso, né? Na aula 2, né? Numa única pessoa, a gente sabe que ele tem duas naturezas, né? Então, e aí o senhor chegou a fazer uma seguinte, belíssima, né? Só quero confirmar se eu compreendi Uhum. corretamente aquilo que o senhor disse, dizendo assim, né? Então, há uma grande desproporção, né? Aquilo, o filho nasce como todos os outros seres humanos. Então, como poderia nos libertar? Então, o senhor colocou a desproporção, né, entre causa e efeito, foi uma pergunta. E aí que foi maravilhosamente, né? Então, Jesus, extraordinariamente, ele se encarnou. Extraordinariamente, viveu sob a lei. Extraordinariamente, morreu por causa da lei. Extraordinariamente, sofreu a morte. Extraordinariamente, nos deu as portas da vida eterna. Não obedece à lei, mas salva-nos a partir da nossa humanidade. A minha única coisa é nessa questão, não obedece à lei. Eu interpretei da seguinte maneira, né? Então, ou seja, como há um extraordinário com relação à lei, cara, Jesus foi obediente e cumpriu até o último jota da lei, as Sagradas Escrituras, né? Obediente ao Pai. Mas nessa expressão, a minha interpretação foi essa. Então, claro, aqui se observa uma transcendência em tudo. Então, seria essa transcendência ética e moral também, que há, né, é isso que o senhor quis dizer, expressar, por não obedecer a leis, né? Porque há um extraordinário aqui, né? Ou seja, tá, ele é o Senhor que rege o universo, ele é que deu a lei, deu e assim por diante, né? Então, só queria tirar esta dúvida, se trata dessa maneira, desse transcendente, não quer dizer que ele foi o transgressor, né? Eu compreendo isso, mas se essa maneira de eu pensar, é, esse é o caminho, essa transcendência. Só isso que foi minha dúvida. Entendi a sua pergunta. Muito boa a sua pergunta, muito interessante. Olha, eu vou aqui começar a basilar várias coisas. Vocês, claro, sois uma nova turma, conhecem pouco, outros especialistas, já vi algumas caras conhecidas estão por aqui, que uma coisa que acontece na Locus é que quem passa permanece. É uma coisa interessante. Então, é assim. Vamos tentar afastar a dimensão legal, tá, da dimensão ética. Porquê? Porque neste momento, e este fim de semana estava num encontro aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte, justamente fazer uma palestra sobre isso, a dimensão ética, moral da vida religiosa, em geral, tá bem, tem-nos causado danos. Entendendo que a salvação advém de um superior comportamento ético. Tá? As sociedades contemporâneas, justamente, dizem que está tudo bem desde que se cumpram as leis. Cumpre-se a Constituição, logo está tudo bem. Tá? Fazendo esta premissa, nós vamos voltar para o tempo de Jesus. Como é que funcionava para o homem hebreu? Tínhamos lá os 603 ou 673 preceitos do livro do Levítico. O hebreu auto-salvava-se. Se lermos o livro de Jó, se cumprirmos todos os preceitos e formos justos diante de Deus, logo a salvação é nossa. Jesus vem abalar essa nossa estrutura, segurança. Jesus faz o contrário. Jesus, como o Sr. Padre Nilo disse muito bem,
Não há ninguém que tenha cumprido mais a Sagrada Escritura do que Jesus e sua Mãe Maria Santíssima. Mas ele, usando a sua palavra, ele transcende. Isto é, não lhe interessa aquilo que está escrito, interessa-lhe a vontade do Pai, que é a base daquilo que está escrito. A vontade do Pai é superior à Escritura veterotestamentária. E aqui, justamente, está um grande paradoxo. Então não é aquilo que recebeu Moisés e os profetas, ele vai dizer, eu vim para completar essa aliança de Israel, essa aliança do Sinai, é insuficiente. Tanto é insuficiente que é incapaz de parar um processo de morte. Segundo a lei dos profetas, tem que ser morto. Mas não podiam no matar porque o direito romano não o permitia. Logo, vamos arranjar forma de ele ser morto. Então, Jesus transcende claramente a palavra escrita para nos dar o Espírito. Vocês vão ver depois em João, quando ele diz telestetai, ou seja, dito isto, tudo está consumado, não é o consumatum est, telestetai. Ora, tudo está consumado e expirou. O verbo que lá está é dar o Espírito, não é? O Pentecostes em João dá o Espírito ao mundo. Qual é o Espírito? O Espírito pascal, o Espírito que transcende a palavra escrita, porque a palavra escrita não salva. O que salva é o Espírito que leva a palavra escrita. O Espírito que transmite a vontade do Pai. E Jesus veio ao mundo por vontade do Pai, para fazer a vontade do Pai, morreu a fazer a vontade do Pai, transmitiu-nos a vontade do Pai, ressuscitou segundo a vontade do Pai, apareceu ressuscitado segundo a vontade do Pai, subiu aos céus segundo a vontade do Pai e deu-nos o Espírito segundo a vontade do Pai. Isto vai muito para além da possibilidade ética, moral, legal. E aqui sim temos o extraordinário. E uma advertência muito séria. Tu, padre, podes seguir todo o diretório possível e imaginário para o sacerdócio. Tu, leigo, podes seguir todos os diretórios, festas de guarda, tudo. Podes rezar às 4 da manhã com o Frei Gilson, se quiseres, e acho muito bem. Mas, no final, face a face perante Deus, não é? 1 Coríntios 13:34, agora vemos de uma forma confusa como num espelho, mas então veremos a Deus face a face e seremos conhecidos como também somos conhecidos. Aí temos a vontade do Pai espelhada na nossa face. Aí seremos julgados pelo amor, como dizia São João da Cruz. Isto está muito para lá da lei. Senhor Padre Nilo, ficou ainda mais confuso? Ajudei a responder. Não, me clareou mesmo, expandiu mais, agradeço pela explicação, compreendi, muito bom, e vamos ficar juntos aí, muito obrigado. Qualquer coisa, relembre mais alguma coisa dessa segunda aula, que eu estou olhando ela aqui. Eu volto aí, levantar a mão e dar uma oportunidade para os outros aí também fazer as suas perguntas. Muito obrigado. Nada. Eu recordo a todos vocês que, eventualmente, se vocês estiverem a ver uma aula e de repente vos surgir uma pergunta, na parte de baixo das aulas, na plataforma, tem lá o comentário. Dentro desse comentário vocês podem escrever as vossas perguntas que, tirando aos fins de semana, normalmente em 24 horas, vos é dada uma resposta atinente ao tema. Muito bem, e passamos do Sr. Padre Nilo para o Sr. Júnior. Tenha a bondade. Boa noite, professor. Boa noite aos demais. Está me ouvindo bem, professor? Perfeitamente. O senhor falou aí dos apócrifos, que é só um extra, vamos dizer assim, que não tem um embasamento de autenticidade, não é isso? Certo. Não são Sagrada Escritura. Não dá para afirmar, né? A certeza do que relata lá, não é isso?
Está a falar do ponto de vista da historicidade ou está a falar do ponto de vista da verdade dogmática? Dos dois lados. Do ponto de vista da verdade dogmática, são muito fantasiosos. Do ponto de vista da historicidade, naquela época, os textos não se preocupavam em fazer jornalismo ou livros de história da Igreja. Preocupavam-se em criar narrações edificantes para sugerir ao leitor, através de uma história, uma determinada moral da história. Tipo, assim, o senhor podia dar um exemplo, assim? Tá. Por exemplo, há uma passagem do ponto de vista literário incrível do nascimento de Jesus do lado do testemunho de São José. Maria estava numa gruta, São José vai chamar uma parteira que depois se vai chamar Salomé, e no momento em que Jesus nasce, São José não está presente na gruta. E a passagem é um pouco isto. Eu andava como se não andasse, as aves voavam como se não voassem, as nuvens se moviam como se não movessem, o tempo andava como se não andasse, e quando começou a andar novamente, eis que eu vi a grande luz que saía da gruta. O texto é um pouco maior do que isto, mas o sentido é este. Do ponto de vista poético, literário, o texto é incrível para dizer que o Senhor do tempo fez-se tempo, mutável, não é? Para indicar o paradoxo entre a eternidade, ou entre o tempo infinito e o tempo finito. É um exemplo. É histórico. Não há nenhum relato nesse sentido. Não há nenhum relato que o mundo parou no momento em que Cristo nasceu. Sei. Então, nós temos aqui um relato literário, edificante, tanto quanto, mas que não tem validade no sentido jornalístico do termo. Às X horas aconteceu que, etc, etc. É um exemplo. E na questão dogmática dessa passagem? Idem, idem. Se Deus Nosso Senhor decidiu que essa informação, ou uma informação aproximada, não seja útil para transmitir o único mistério de Cristo revelado uma vez para sempre, então não inspirou os agiógrafos, pelo que os agiógrafos não acrescentaram esse episódio. Outros o fizeram livremente. Se eu agora escrever um livro dedicado a Nossa Senhora, muito bem, é um testemunho, mas não tem caráter, não tem autoridade da Sagrada Escritura. Não pode ter. Então, dogmaticamente não tem valor, né? Dogmaticamente não tem valor. A minha pergunta seria outra, mas aí me levou a outra indagação. Não seria importante Deus ter inspirado a questão da Assunção de Nossa Senhora, não? Sobre a questão da Assunção de Nossa Senhora, nós temos que ver dois níveis na Sagrada Escritura, implícita e explícita, tá? Quando nós fizermos Mariologia Joânica e depois justamente um módulo sobre a Assunção de Nossa Senhora, quando vocês pegam em Apocalipse 12, vocês vão ver que tem um versículo que fala que o vidente de Patmos viu a Arca da Aliança no mais alto dos céus. E depois vem toda a narração do Apocalipse 12, uma mulher vestida de sol e por aí adiante. Quando nós cruzamos as prefigurações do Antigo Testamento, a Mariologia Joânica, aquilo que Deus inspirou ao longo dos séculos acerca do fim último de Maria, eis que bate certo. Agora, lembremos-nos sempre, a Sagrada Escritura não existe para ser nem um manual de dogmática, nem um prontuário de capítulo 1, versículo 2, verdade Y.
Tudo isso é codificado posteriormente, nomeadamente no credo que nós rezamos. É uma codificação posterior, mnemónica de um lado, e do outro lado, a promessa é aquela de que o Espírito Santo nos guiará a verdade toda inteira. Ora, então há uma única verdade que se desdobra ao longo do tempo, mas que seja, extrapolando um pouco, mas seja a dimensão da Imaculada e a dimensão da Assunta, hoje, até do ponto de vista ecuménico, por quanto interessante possa parecer, hoje são factos inegáveis que dificilmente são colocados em causa por quem faz Mariologia. Não, porque o senhor te falou que a dogmática tinha que ser atestada nas Sagradas Escrituras, né? A questão dogmática, né? Nesse caso, até o senhor citou a questão. Aí, a questão da Assunção, o senhor já disse que é um prolongamento da igreja, ser auxiliada pelo Espírito Santo e tal. É uma questão implícita da Sagrada Escritura. Tá. Mas a minha pergunta em relação aos apócrifos que eu ia fazer é a seguinte: já que os apócrifos não têm essa autenticidade histórica, né? E a questão da igreja, por exemplo, no caso dos Pais de Jesus, algumas cidades aqui do Brasil tem como Santa Ana, padroeira da cidade, novenas, orações. Se a gente nem historicamente sabe se o nome da mãe de Maria era Ana, né? É legal, é interessante a igreja fazer isso, e fazer novenas, procissões, se a gente não tem nem a certeza que o nome da mãe de Maria era Ana. Invocar orações. Quem é o patrono da Inglaterra? Eu não sei. São Jorge. São Jorge. São Jorge é conhecido por quê? Por estar pintado como um cavaleiro a matar um dragão. Certo? Isso. Dragões existem. Não que nós tenhamos algum relato. São Jorge existiu, provavelmente. Agora, São Jorge a matar um dragão existiu? Não. Então nós temos duas dimensões da existência, a historicidade e a verdade. São duas dimensões diferentes que não se confundem. Explico. As parábolas de Jesus são verdadeiras? São. A parábola do semeador, a parábola do filho pródigo, estão pejadas de sabedoria e ainda hoje elas são facilmente memorizadas e passadas de geração em geração e fazem parte da Sagrada Escritura. São históricas? Não. A verdade não se confunde com a história. Uma história pode ser verdadeira? Pode. Mas a história esgota a verdade? Não. O que é que nós sabemos? Sabemos que Maria é mãe de Jesus. Ponto. Sabemos que Maria não nasceu nem das pedras, nem caiu do mais alto dos céus. No máximo, Jesus poderia nascer do mais alto dos céus. Não o fez. Encarnou. Logo, os pais de Nossa Senhora só podiam ser seres humanos extraordinários. É uma dedução teológica perfeitamente legítima que nos leva a os pais de Nossa Senhora são seres humanos extraordinários para ter esta filha, logo o seu nascimento teve que ser um verdadeiro nascimento? Absolutamente sim. E depois iremos ver isso na Imaculada Conceição. Mas o seu nascimento corresponde à aurora da salvação. A aurora vem antes do sol. A aurora é iluminada pelo sol. A aurora não é o sol, mas anuncia o sol e precede o sol sempre. Logo, estes pais têm nas suas mãos, no ato do nascimento, a aurora da salvação. É uma dedução teológica que nós celebramos. Certo. Volto a dizer o que eu disse à senhora Valquíria, nós não colocamos textos apócrifos nem na festa dos avós. Nós colocamos textos da Sagrada Escritura
E a partir desses textos, nós encontramos o fio condutor da festa à verdade revelada. Tá, eu compreendi. Ótimo. Ótimo, muito obrigado, Sr. Júnior. Nada. Agora nós temos a Andresa Lopes conosco. Boa noite, Andresa. Boa noite, professora. Só para avisar que tem perguntas no chat. Minha gente, liguem a câmera e o microfone e perguntem-me. Não me obriguem a ir ao chat, sejam boas pessoas. Senão laçam os meus olhos. Ora, enquanto nós estamos à espera das outras perguntas, o senhor Padre Nilo levantou a mão novamente ou não chegou a baixar a mão da outra vez que falou? Não, baixei a mão. Agora é que eu achei. Falei que eu tinha duas questões. Eu Muito tinha bem, duas questões vamos lá. e achei a outra questão aqui. Também esse pedaço da nossa explicação. Então é maravilhoso, né? Esse sentido que o senhor colocou, já concluindo essa segunda aula, né? Vou pegar aqui novamente a citação, que, né? Achei muito interessante daqui no sentido de semear o bem, para que quando Cristo for elevado, todos se atraiam a mim. A nossa missão é justamente continuar semeando. Aí o senhor disse, né? São palavras fortes que nos permitem diagnosticar o tempo que estamos vivendo, uma nova humanidade. Isso fez-me levar à seguinte questão, ainda dentro dessa aula 12, né? Essa nova humanidade. Então, Jesus revela o homem ao próprio homem. A minha questão é assim, correlacionando, então, na pessoa de Maria, que também, pelos méritos de Cristo, tudo nela pelos méritos de Cristo, nós sabemos disso. Então, essa nova humanidade, né? Vamos dizer assim, entre aspas, eu não sei, quero cometer heresia nenhuma aqui, hein? Eu sou aluno, estou aprendendo, questionando. Então, essa nova humanidade, então, também ela é prefigurada um pouco em Cristo, e aí é assim, o anjo diz, ave cheia de graça. Então, veja, cheio comporta um limite, uma finitude. Segundo Colossenses 2:10, em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estar nele, é a cabeça de todo poder e autoridade. Agora concluindo o meu raciocínio, né? E, claro, não é que eu faço Maria é sempre uma criatura, entre aspas, né, finita. Então, essa nova humanidade em Maria e em Cristo, como é que eu posso correlacionar? Como é que eu posso entender isso de uma maneira, sei lá, que eu consigo fechar com os meus botões aqui? Entende? Então, essa nova humanidade. Cristo revela o homem perfeito. E nela, em Maria, já aconteceu isso? De que maneira? Então, vou pegar na sua questão, muito obrigado pela questão, e vou recompô-la, se me permite. Vamos recompô-la desta forma. Foram agora colocadas as aulas de Lucas, então o chamado cheia de graça, não é? O que é Caritomene, ainda se vai falar acerca dele, porque graças a Deus a gente vai aos originais, que eles existem, estão de boa saúde, então cheia de graça, o que é Caritomene? Cheia de graça não é quantitativo, tá? A palavra plenitude também não é quantitativa, é qualitativa. E agora vou-lhe acrescentar, pela moda de São João Paulo II, é qualitativa relacional, tá? Pessoas com outras pessoas não se enchem de coisas, relacionam-se. O Espírito Santo é pessoa, Cristo é pessoa, e nós nos relacionamos com pessoas. No horizonte do dom. Deus deu ao mundo o seu Filho para que nós nos pudéssemos, enquanto pessoas, relacionar com o rosto de Deus visível. Então, o Deus invisível passa a ter um rosto, esse rosto é o rosto de Cristo. Senhor, mostra-nos o Pai se nos basta, e Jesus vai responder, quem me vê mim vê o Pai. Esse é um ponto. Desse momento para a frente, a pergunta que se coloca é uma pergunta antropológica ou dentro da antropologia teológica, correto?
Ou seja, como a nova humanidade, e muito simples, vamos depois ver isso na Mariologia joânica e depois vamos ver isso na Mariologia do matrimónio, mas eu já vos vou adiantar. É o seguinte, quando nós abrimos a Bíblia, portanto a Bíblia traduzida em grego, Gênesis 1:1, no princípio Deus criou o céu e a terra, ou seja, enarquê no princípio. Quando nós lemos no original João 1:1, no princípio era o verbo enarquê. Ora, enarquê, facilmente vocês podem deduzir que estamos perante a nova criação. O que é que acontece na nova criação? Ora, temos aqui em João, e reparem que o primeiro capítulo de João é escrito no depois da ressurreição, não existe ali como naquela série The Chosen, que andou para aí, em que aparecia lá o Senhor Mateus para lá escrever num livro que Jesus ia dizendo. Nada disso aconteceu, já agora, para quem tiver curiosidade. Ora, o que é que nós temos? Nós temos a aparição do ressuscitado, o dom do Espírito Pascal perante os seus, discípulos, apóstolos, mulheres e por aí adiante, e depois nós temos, justamente, a partir daí, uma reconstrução teológica para levar o leitor até à ressurreição. João é aquele que coloca Jesus num jardim, é aquele que coloca Maria de Magdala nesse jardim, é aquele que coloca se temos um jardim, temos um jardineiro, temos Maria de Magdala, mas antes vamos ter Maria junto à cruz, temos a morte, temos a vida, como a Patrícia depois irão ver vai dizer, temos o novo Adão e a nova Eva. Com uma pequenina diferença, se este novo Adão ao mesmo tempo é o jardineiro e o novo Adão, a nova Eva na sua criaturalidade é a plenitude do acolhimento do dom, é a plenitude do acolhimento do dom no tempo, vírgula, por nós homens e pela nossa salvação. Então aqui nós temos a relacionalidade segundo o Espírito de Maria para com toda a humanidade. Aqui Maria torna-se o modelo do homem, porque a partir de Cristo ninguém viveu melhor, do ponto de vista antropológico, a verdade do que Maria. Tanto é que desde toda a eternidade Maria conheceu o percurso para a santidade na Imaculada e para toda a eternidade Maria recebe a ressurreição da carne, o que a coloca como a promessa cumprida no homem, criatura de Deus para o mundo. O modelo do homem, quem é? Maria em Cristo. Esta dimensão da antropologia mariana, infelizmente, isto que eu estou a dizer, que, olhando para as Sagradas Escrituras, nos aparece completamente óbvio, posso-vos dizer que ainda hoje é uma raridade encontrar textos que falem acerca disso. São João Paulo II começou a falar, o Catecismo da Igreja Católica, se eu não estou enganado, lá para o número 720, vai dizer que Maria é o modelo da fé e da caridade, e mais para a frente vai falar de alguma coisa da relação entre Maria e o homem, mas depois acabou por ficar muito vago. Uma coisa eu vos posso dizer, até para não me alargar muito, tudo aquilo que nós podemos esperar, citando Santo Agostinho, tudo aquilo que nós podemos esperar da nossa vida cristã, Maria já o é. Porque a vida não é nossa, é a vontade do Pai que inunda a nossa vida e nos transforma. E para isso temos que nos abandonar à vontade do Pai. E aqui cito São João Paulo II, o nosso sim a Deus participa do sim de Maria por todos os séculos dos séculos. Senhor Padre Nilo, ajudou, piorou? Tem o microfone desligado. Perdão, falei assim, não, maravilhoso, só me agusta mais a buscar mais conteúdo. Faça as aulas. Há três tipos de penitência global no Brasil.
A primeira é o terço DS, a do segundo é o terço Frei Gilson, a terceira é a pós-Mariologia. É uma excelente penitência, excelente penitência. Deixa a cabeça em água a qualquer um. Aham, não, mas e vamos aprofundar, com a graça de Deus. Muito obrigado. Muito obrigado, eu. Pergunta, o senhor Júnior, a sua mão ainda está levantada ou tem outra pergunta? Não, então nenhuma pergunta não. Não, tá, continua levantada. Muito bem, então Então vamos se baixar como? é clicar na mão outra vez e desaparece. Isso já desapareceu. Muito obrigado. Agora vamos para o senhor Ivanildo da Silva. Tenha a bondade. Boa noite, professor. Muito boa E a noite. todos. Salve Maria. Salve. Professor, que eu estou acompanhando, fazendo a quarta aula, no caso, concluí hoje a quarta aula de Maria em Mateus 1 e 2. Uhum. E surgiu assim, porque meio que não entendi bem direito, queria que o senhor pudesse explicar para mim. A questão quando o professor lhe falava a respeito do anúncio a José, e aí ele ressaltava que sublinhava esse anúncio do anjo a José, sublinhava, se eu não estiver me enganado, a questão do papel de José como filho de Davi, que seria, dentro desse contexto da genealogia, José seria o último dessa linhagem, podemos dizer assim, dessa genealogia de Davi. É isso? É porque eu fiquei meio confuso nessa parte. Poder me explicar melhor? Então, se me permite, eu vou regressar um bocadinho para trás, está bem? Vamos para Abraão. O que é que nós temos em Abraão? Nós temos a promessa. Estamos num homem hebreu, estamos num homem que não tem filhos, e a Abraão é prometido que a sua descendência será mais numerosa que as areias das praias do mar e que as estrelas do céu. Muito bem. Sara ri e tem o filho do riso, que em hebraico se diz Isaac. A imortalidade hebraica, ela é feita através da descendência. Eles não têm a ressurreição. Depois, no segundo livro dos Macabeus, pensa-se ali na questão da ressurreição, mas não tem assim tanto a ver com aquilo que é a ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. A imortalidade está na descendência. Portanto, Deus abençoa uma família dando-lhe descendência, de geração em geração. São José teve filhos atendendo apenas e só, e de facto é a fonte da Sagrada Escritura, o seu primogênito é o seu unigênito. Há uma verdadeira paternidade teológica, jurídica, e reparem que lei e teologia na sociedade hebraica são uma só e mesma coisa. Portanto, se está na lei, é na lei de Deus. Bem? São José, então, ele obedece a esta lei, que é a vontade de Deus, expressa até então. Daí para a frente, se São José não tem filhos e se o seu filho é filho de Deus, eis que se consuma a linhagem de Abraão, que passa por David, que transporta de geração em geração a promessa do Messias, mas a promessa do Messias cumpriu-se. Ora, se cumpriu em Jesus, logo, São José não teve filhos, logo, Maria não teve filhos. Quando digo filhos, plural, ou seja, mais filhos. Então, José... Eu peço ao João Oliveira para desligar o seu micro. Obrigado. Então, a partir do momento em que João não tem... Portanto, desculpem, José não tem mais filhos, tudo está consumado. Muito bem. Já está. Já não temos o barulho. Ivanildo, depois destas 35 interrupções, consegui explicar algo? Ficou algo por explicar? Sim, foi explicado, sim. Obrigado. Obrigado.
Obrigado, eu. Depois do Ivanildo, temos o João Oliveira. Tenha a bondade, senhor João. Não. Fábio Luz. Tenha a bondade. Boa noite, professor. Muito boa noite, senhor Fábio. Tudo bem? Boa noite a todos. Professor, minha dúvida é simples, no sentido de Abraão. Abraão também tinha a missão de levar o Deus de Israel a todos os povos, no caso, os gentios? Essa é aquela pergunta matreira que toda a gente faz aos professores do Antigo Testamento. Vamos lá. Abraão não. Não? Não, Abraão enquanto tal não, no sentido de dizer que é uma sociedade patriarcal, portanto a sua descendência seria a sua tribo que estava ali à volta. Sabemos hoje que Isaac e Jacó é uma sucessiva anexação de tribos e por aí adiante. Respeitamos as hipóteses históricas enquanto tais respeitamos. Perfeito. Há uma parte, eu isso lembro há muitos anos atrás de um professor que eu tinha, que ele nos mostrou a quantidade de citações em que a fé hebraica existia para todo o mundo. Tá? E que a missão era levar a todo o mundo. Vamos agora exceptuar a questão de gentio, não gentio. Há uma parte dentro do mundo profético em que esta verdade revelada é para todo o mundo. Há lá uma parte dessas. Várias. Eu lembro-me de várias citações, uma carrelada de citação. Agora, se isso foi concretizado, Fábio, permita-me uma coisa. O hebraísmo ainda hoje fechou-se bastante em si mesmo, a questão do sangue ou das linhagens puras de sangue, a subdivisão dentro do hebraísmo, a possibilidade, até eu vou dizer um pouco danosa, mas a possibilidade de interpretações rabínicas não coincidentes. Não há um magistério rabínico, há uma confluência, há não sei quantas tradições diferentes que não são duas ou três. Então, os sangues são os herdeiros diretos da promessa de Deus. Como entrar a fazer parte desses sangues? Eu ouvi dizer que para os homens é bastante simples. Para as mulheres, que é a fé que passa pela mulher, aí dá trabalho. Ou seja, um homem, vamos dizer, um cristão, casar com uma mulher hebreia, é simples, mas uma mulher cristã casar com um homem hebreu, as passagens e a quantidade de coisas que ela tem que aprender dentro da fé hebraica para depois passar para os filhos, aí complica. Foi o que eu ouvi dizer, mas reconheço o meu desconhecimento acerca de. Do ponto de vista da Sagrada Escritura, aí eu posso lhe dizer que a promessa é para todos, só que apenas um povo acolheu de coração aberto. Perfeito. Esse facto. Obrigado. Show. Nada, Fábio. Disponha. Muito bem, agora passamos para a Valquíria. Tenha a bondade, Valquíria. Professor, a questão da Maria e do José, quando ela foi ela estava na gruta para ter o filho, e o José vai atrás, vai procurar uma parteira. Ela vem e aí ela pergunta quem é essa moça, né, que vai ter o filho. Ele diz que é. Ele não diz a minha esposa. Ele apresenta como uma mulher que vai ter uma criança, mas eu não entendi bem. Ela era mulher dele ou não era mulher dele? Era esposa ou não era esposa? De acordo com a Sagrada Escritura, é esposa. Então, ela era esposa, casada. Casadíssima.
É que ficou essa dúvida em mim, porque isso foi na aula do professor, do professor que deu aula do Mateus, lá, doutor Fabrício. Sim. Isso. Aí eu não sei se ele estava se referindo à escritura ou a textos apócrifos, mas aí eu me lembrei agora dessa questão. Eu só não lembro exatamente do texto todo que ele falou. Mas aí já tirou ela. Então ela era esposa dele, casada. Sim, é o que diz o Evangelho de São Mateus. Certo. É tudo. Obrigada. Nada. Agora, olhe, Venécia Barreto, eu espero ter pronunciado bem o nome. Tem que ligar o seu microfone. Boa noite, professor. Tá me Boa ouvindo noite. bem? Boa noite, Perfeito. amigos, irmãos. Eu tive uma dúvida agora aí na sua fala, por gentileza. A fé passa pela mulher hebreia, então isso fazia parte da lei? Toda mulher passaria a fé? Era designada a ela essa responsabilidade de passar a fé, a lei? Por favor, Sim. assim, estender um pouquinho mais, por gentileza. Eu sei que é um dado um pouco novo, não é? Mas eu explico-lhe isto facilmente. Com que idade é que se podia legalmente casar o homem? 13 anos, 6 meses e 1 dia. Com que idade se podia casar legalmente a mulher? 12 anos e 6 meses. Tá? Com que idade é que a criança, ou vamos dizer, chamar-lhe a criança, com que idade é que a criança começa a aprender a memória dos pais? Dado que não temos o ensino público que nós temos hoje em dia, não temos a catequese como nós a imaginamos hoje em dia. Aprende a partir do berço. Quem é que passava tempo com as crianças, com os bebés e depois com as crianças? Quem é que passava o dia todo? A mãe se dedicava a funções domésticas. Quem é que saía para trabalhar nos campos, para trabalhar nos ofícios? O homem. Então era normal que a primeira fase do infante, vamos dizer assim, fosse dedicado à mulher. Daí a necessidade das mulheres educadas e que passassem desde o leite materno às próximas gerações a lei e os profetas. Depois, nós temos a Bet Hamidrash, que já são para os meninos as escolas que os preparam para depois o famoso Mazal Tov, ou seja, quando eles assumem a maioridade e quando eles começam a, eu vou dizer, recitar cantando a Torá. Hoje em dia a gente vê isso facilmente nos filmes, não é? Que eles têm uma espécie de caninha ou de caneta gigante de prata, não é? Que vão por ali abaixo e estão a cantar a Torá. Ora, essa fase final de preparação para os meninos é feita em grupo e é feita em escolas, mas é uma fase final e que dura muito pouco. Justamente porque o aprender, ler, escrever e recitar a Torá, em pouco tempo já são futuros pais de família. E pensemos, se quisermos, pensemos em nós mesmos, quem foram ou quem foi a pessoa que mais tempo passou connosco e que desde o nosso balbuciar nos ensinou a rezar, quanto mais não seja a Ave Maria. É a mãe. Então esta é uma realidade etnográfica, sim. Que depois isto esteja codificado na Sagrada Escritura, há diversas descrições, pois qualquer simples pesquisa hoje em dia é simples referir, as descrições da mulher, acho que é no livro dos Provérbios, quando se começa a falar de qual é que deve ser a característica ou as características da mulher para o homem se casar com ela, uma delas é a associação entre a beleza da lei, a beleza da Torá e a beleza da mulher. E como o confluir das duas fazem com que seja esplendente.
Isto na Sagrada Escritura, mas depois nas interpretações rabínicas não faltam a caracterização da mulher. Claro que para nós é estranha, no nosso mundo, etc, etc. Mas era o mundo que era e vamos aceitá-lo como é. Eu posso fazer só mais uma pergunta? Não sei se é alguma heresia, mas eu ouvi dentro dessas palestras que a gente faz, que a gente participa, né? Uma foi que Nossa Senhora foi ajudar a prima, né? E seria um modo dela estar não é escondida, mas não está visível a gravidez para a comunidade. Então, ela ficou ali aquele tempo ajudando a prima para que a gravidez não escandalizasse aquela comunidade. Isso tem fundamento dogmático ou é mais leitura de alguns teólogos? É uma leitura patrística, já tem uns bons séculos, não das melhores, é que quando vocês fizerem a visitação, portanto, quando chegarem à visitação em Lucas, não é? Que agora está a começar certo? Está a começar a subir, vocês vão reparar que é muito mais profundo do que isso. Tá? Então, Maria ter a necessidade de esconder a gravidez não tem validade mariológica. Ótimo. Mas as conjecturas que se realizaram foram diversas e respeitámo-las como tentativas bastante humanas de, já quando vocês chegarem mais uma vez aos episódios da Anunciação, aqui no curso de Lucas, vocês vão ver que estamos perante uma catedral dogmática infinita. Gigante mesmo. Né? Vocês praticamente vão cair de joelhos e dizer, meu Deus, o que lá está escrito. Não é preciso acrescentar supostas intenções e por aí adiante. O problema, permita-me o acrescento, Venécia, o problema é sempre o mesmo. Nós lemos aquilo que nós queremos ler, ou seja, nós já vamos com uma ideia pré-concebida, e não o contrário. Ler o que é que lá está para nos dizer. A palavra que nos diz. E não nós dizermos à palavra como é que ela tem de ser. Perfeito. Entendeu o movimento, não é? Tá. Ótimo, obrigada, professor. Esclareceu e volta e meia estarei com a mãozinha levantada. Não tem Cheia de problema. dúvidas. Não tem problema nenhum. Eu só Cheia vos de peço... dúvidas, mas com fé, querendo aprender. Ora, São João Maria Vianney dizia, a ignorância não é pecado, o pecado é mantê-la. Ao meio santo. Eu só vos peço... Obrigado. Eu só vos peço uma boa noite. Mesmo que vocês não possam ligar a câmara, pelo menos liguem o áudio em vez de colocar perguntas no chat, até para dar um bocadinho de forma àquilo que nós estamos a fazer, está bem? Até porque permite uma interação muito mais simples. Muito bem, agora vou... Obrigado. Nada, Venécia. Agora vou passar a palavra ao senhor. O que eu leio daqui é Ale Maria. Não sei se é Alexandre Maria ou Ale Maria. Você está me ouvindo, professor? É uma senhora, muito bem, boa noite. Exatamente, uma senhora do estado do Rio. Eu me chamo Alessandra. E as pessoas costumam tratar a Ale Maria para poder diferenciar das outras Alessandras do mundo. Muito bem. Bem, eu já começo falando que eu sou bastante leiga, a minha primeira formação nessa área, sim. Então, eu peço já desculpa aos colegas, salve Maria, boa noite a todos que eu não cumprimentei. A minha dúvida, a ingenuidade das dúvidas, mas eu peguei muito lado prático do que eu li sobre Mateus e eu fiquei um pouco incomodada. Então, eu queria tirar esse incômodo do meu pensamento. Eu pensei, professor, sobre a perpetuidade da virgindade de Maria, que se alguém que não é cristão católico chegasse para mim e falasse sobre o tema,
eu responderia, olha, é a tradição da igreja, é um dogma, e eu me sentiria à vontade para dar essa resposta mais geral. Mas para conversar com alguém, qualquer um dos meus amigos, conversar com alguém da minha paróquia, eu não me senti segura. Então, eu fiquei pensando, onde a gente busca essa perpetuidade, o dogma, onde eu vou achar informações mais próximas possíveis do que eu preciso para poder conversar sobre esse tema. Uhum. Nós vamos ter um módulo mais à frente sobre a Perpétua Virgindade de Maria. Nós vamos abordá-la novamente na Mariologia Patrística, vai ser abordada novamente, porque foi um tema que os Santos Padres o abordaram. Nós temos o Concílio de Capua de 392, que abordou a questão da Perpétua Virgindade de Maria, mas a base, ela isto é impressionante, mas a base é escriturística. Porquê? Porque no Novo Testamento, se quisermos ir mais longe, portanto, a virgindade antes do parto, bem, não vamos falar sobre isso porque é óbvio, a virgindade no parto, na descrição do parto de Maria, vocês viram isso em Mateus e depois irão ver isso em Lucas, portanto, não me vou adiantar sobre isso. A virgindade pós-parto de Maria está facilmente visível neste aspecto. A palavra primogênito no Novo Testamento significa sempre unigênito. O unigênito de Deus é o primogênito de Maria. O primogênito de Maria também é o seu unigênito, o único nascido. Sendo que o movimento de vida, de cópula, vamos lhe chamar desta forma, perdoem-me o termo, com todo o respeito, o movimento de cópula, ele existe na direção, segundo o atual Código de Direito Canónico, do bem comum dos esposos. Correto? Em primeiro lugar, o bem comum dos esposos, em segundo lugar, a geração de prole, em terceiro lugar, a criação dos mesmos. São as três finalidades do matrimónio. E as duas propriedades, unidade e indissolubilidade. Bem, e aulas de direito matrimonial, todos sabemos. O que é que vem a seguir? O que vem a seguir é o bem comum dos esposos. Estamos a falar de José e Maria, eleitos para uma missão completamente particular. Vamos assumir isso. Como foi alcançado o bem comum destes esposos numa missão completamente particular? Vamos falar de factos e depois vamos preencher lacunas. Factos. São os pais de Jesus. Ambos recebem a anunciação do anjo. Factos. Agora vamos a lacunas. E o resto? Bem, o resto nós não só não temos, como quando vocês completarem a Mariologia Islâmica e as prefigurações de Maria no Antigo Testamento, vocês terão a Mariologia do Matrimónio, onde nós iremos explicar numa introdução dogmática até chegar à perfeita compreensão de como em Maria é necessário que ela seja a encruzilhada de todas as vocações, é necessário que em Maria subsistam todos os estados de vida do cristão. E, de facto, a maternidade virginal de Maria fala-se, dizia Santo Agostinho, faz dela o modelo para a vida. E para a vida toda a Igreja, todos os séculos. Sempre temos virgens consagradas, sempre temos mães, sempre temos viúvas. Mas vamos deixar correr o curso, Alessandra, e você irá ver que tudo o que eu estou a dizer ganhará muito mais sentido. Está bem? Tá, inclusive eu fiquei muito feliz de saber isso, porque eu gosto de poder falar com uma certa propriedade, né? Então, eu vou fazer uma pergunta, é porque eu tenho uma sequência, tá? Então, não vou demorar muito, não. Mas, então, quando está escrito que José a conheceu, provavelmente a questão é porque ele entendeu que o que estava a acontecer, que o que era falado, que ele ficou sabendo que tinha acontecido na concepção de Maria, era fato, era verdade.
É isso, então, que José a conheceu? O matrimônio hebraico divide-se em duas fases. A primeira fase é o acordo matrimonial entre os pais dele e os pais dela, ou entre ele e o pai dela. Depois tem a segunda fase, que é o traslado da esposa da casa paterna para a casa do esposo. Ora, tudo isto acontece, segundo Mateus, antes que a esposa fosse trasladada para a casa do esposo. Isto significa que não a conhecia, porque este traslado não tinha sido realizado. Mas na Mariologia do Matrimónio nós iremos explicar todo o processo matrimonial hebraico. O conheceu é literal, então. É conheceu no sentido de ser apresentado, de conviver, Sim. né? Eu tinha Sim. pensado de outra forma, então. Mas Professor, vai ver, agora, Diga aí. só para poder pegar o finalzinho da aula de Mateus também, do módulo, né? Da aula não, do módulo. Teve uma parte prática em que se falava da catequese. E aí veio uma pergunta que me deixou assim, ter um filho é presente de Deus, e eu fiquei pensando, essa questão da paternidade e maternidade, nessa pergunta especialmente, que era do primeiro encontro da aula de catequese citado no texto, essa bênção de Deus, isso é uma coisa atual, a gente está falando da maternidade e da paternidade na nossa sociedade, é isso? Eu não consegui entender muito bem a sua questão. Poderia reformular? Com certeza. Existe uma parte de catequese no texto de Mateus, uma parte prática. E no primeiro encontro, o professor citou essa pergunta, então, ter um filho é um presente de Deus? E eu fiquei a pensar, essa pergunta é uma pergunta para nós atualmente, para a nossa sociedade, ou é referindo-se a alguma coisa que eu não consegui fazer ligação a Mateus, ao texto, ou é apenas uma forma de ampliar o diálogo com as famílias, no caso, né? Morrem mais crianças abortadas do que vítimas da guerra? Sim. Triste, não? Pois, é para o nosso tempo e de que maneira. Então, a Europa, o Japão é o país mais velho, perde 1 milhão de crianças por ano, exatamente pelo egoísmo dos casais. Itália é o segundo país do mundo mais envelhecido e Portugal está em 4º lugar. Basta dizer isto, a quantidade de população não nascida é cada vez maior. Logo, qualquer criança que venha a este mundo no contexto atual é um dom de Deus. Claro que depois temos casos extremos, mas vamos para a normalidade dos dias. Tá, então se refere ao nosso tempo, nós estamos falando de nós mesmo. Que eu fiquei, será que estava se referindo a alguma coisa específica da época, mas então agora eu já vi que é atual. Tá bom, professor, muito obrigada, tá bem? Disponha, Alessandra. Tá. Obrigada. Nada. Muito bem, depois da Alessandra, vamos para Reginaldo Cardoso. Tenha a bondade de ligar o seu microfone. Muito boa noite, senhor Reginaldo. Ainda está desligado. Vamos fazer desta forma, senhor Reginaldo. Enquanto tenta consertar o seu microfone, eu vou passar para a próxima pergunta e depois voltamos para o senhor, está bem? Vamos passar para a segunda pergunta. Fábio Luís, tenha a bondade. Professor, sou eu de novo. Agora, teve uma aula, eu infelizmente não marquei aqui corretamente, mas assim, acho que o senhor falou, ou foi o outro professor, não me... Algumas mulheres no Antigo Testamento eram uma prefiguração de Maria. Sim. Em dado momento, eu acho que eu entendi e fiquei com essa dúvida. Maria teve que se converter ao judaísmo? Como é que isso faz sentido ou eu viajei mesmo? Viajou na maionese. Ah, perfeito. Ela nasce como mulher hebreia. Claro que se a gente queira aprofundar isto dogmaticamente, leva-nos longe. Eu explico porquê, Fábio. Ela nasce como mulher hebreia, certo? A segunda pergunta, ela permanece como mulher hebreia? Aqui
aqui dói responder. O que é que nós sabemos? Ela morre no pós-Páscoa. Morre com a verdade da ressurreição. Ela morre cristã. Se nós entendermos o cristianismo como a plenitude da revelação de Deus, do Antigo Testamento ao Novo Testamento. Maria morre na plenitude da fé, entendendo a fé como proposta de Deus e resposta do homem. Mas ela não morreu, professor. Ela morreu? Sabe que eu entendi agora? Eu que não entendi? Gente? Ela não morreu. Maria não morreu? Ai. Então, nova discussão. Vamos lá. Vocês vão ao Google e vocês vão procurar isto. Catequese Mariana São João Paulo II, 1997, morte de Maria. Tá? Claro, podem fazer isso depois. Nessa catequese, por acaso foi escrita da minha faculdade, mas isto não interessa a ninguém, o que é que se faz? Tenta-se resolver uma questão de séculos, que são os mortalistas e os imortalistas. O que é que dizem os imortalistas? A morte é o salário do pecado. O que é que dizem os mortalistas? Cristo morreu, Maria morreu, Cristo ressuscitou, Maria foi assunto aos céus em corpo e alma. Então, de que morte é que nós estamos a falar? E aqui as pessoas começam a descobrir que existe uma morte física e existe uma morte espiritual. A morte espiritual, em termos muito simples, vamos lhe chamar inferno. A morte física, vamos lhe chamar a consequência normal de todos os homens. Maria morreu velhinha, provavelmente. A morte de Maria está registada em algum documento? Fala-se um bocadinho nos apócrifos aqui e ali, não só. O que é que nós hoje sabemos, Fábio? Nós sabemos. Houve uma inundação na igreja municipal de Maria. Chamou a atenção do Reginaldo que o seu microfone agora está ligado, só que na medida em que se mexe, ele depois faz barulho. Já o poderá ligar daqui a pouco. Houve uma inundação. Este artigo foi 2022, o terceiro artigo que fizeram sobre isto. Houve uma inundação. Então pegaram no túmulo de Maria, como tinham que fazer obras, pegaram no túmulo de Maria e tiraram-no e descobriram que debaixo do túmulo de Maria tinha outro túmulo. Só que já só tinha a pedra. Estão a ver aquelas partes laterais, não é? Daqueles túmulos de pedra, já não tinha nada, só tinha a pedra. E tiraram essa pedra e tinha outra pedra. E hoje em dia, minha gente, eles conseguem lá com umas datações lá dos pauzinhos, não sei das quantas, eles conseguem fazer coisas impressionantes. E nesse outro último túmulo, portanto, o primeiro túmulo de Maria, vamos dizer assim, que é alvo de peregrinações desde sempre, a pergunta que se faz é: este túmulo teve um corpo? Uma boa pergunta. O que é que se soube responder? Neste túmulo um corpo não apodreceu. E que vai dar razão a um facto. Não se conhece até hoje nenhum relato do corpo de Maria num túmulo. Não se conhece. Conhece-se o que se conhece são a peregrinação das roupas de Maria, nomeadamente a cintura de Maria ou o maforion, o manto de Maria. Já se conhece ali para o mundo bizantino. Isso conhece. Do corpo e, eventualmente, permitam-me, de relíquias do corpo, vamos dizer desta forma, isso não se conhece. Claro, isto vai justificar a Assunção. Bem, a Assunção é um mundo teológico que vai muito para além de, não é uma determinada prova em laboratório que vai dizer se Maria foi assunto aos céus em corpo e alma ou não. Sobre a questão da morte, leiam essa catequese de São João Paulo II, incrível, e entendamos uma coisa em relação à morte.
A morte é uma criatura. Citando São Francisco, a morte é uma irmã. A morte faz parte da nossa vida. A morte espiritual, aí é outra coisa. E se formos ao livro do Apocalipse, justamente fala da morte, das duas mortes. Está bem? Para todos aqueles que ainda não tinham chegado à morte de Maria, tenham a bondade de procurar o que eu vos disse. Catequese sobre a morte de Maria, São João Paulo II, 1997, e deliciem-se com um dos textos mais belos que eu até hoje consegui encontrar. Está bem? Muito bem. Obrigado, Fábio. Obrigado a você, doutor, professor. Senhor Reginaldo, tenha a bondade, agora é a sua vez, agora vamos vê-lo e ouvi-lo em bom som. Está me ouvindo agora? Perfeitamente. Agora sim. Ô, professor, eu deixei aqui duas questões e esses dias fiquei refletindo sobre ela, mas não evolui muito, então eu vou trazer para ti. A primeira, o anjo falou a José em sonho. Então, a citação de Mateus 1:16 a 20 ali, né? O que nela foi concebido vem do Espírito Santo. A minha pergunta é assim, José conhecia o Espírito Santo? No Antigo Testamento, o Espírito Santo era conhecido? Como é que é esse entendimento? Eu empaquei um pouquinho aí. Certo. Lembra-se no relato da criação que o ruá de Deus parava sobre as águas? Sim. Tá. Se estudar a questão angiológica e demonológica, para o mundo hebreu, a existência de espíritos não é difícil. A existência de espíritos bons e de espíritos maus, que depois vão recebendo vários nomes, também não é difícil. Quando nós vamos decompor o relato de Mateus, que é possível, não é? Eu sei que é um pouco esquisito dizer isto, porque é natural, todos nós pensamos que, não é? Imaginem São Mateus numa grande mesa e começa a escrever capítulo 1, versículo 1 e cá vai, não é? Não é assim que funciona. Até porque capítulos e versículos são acrescentados posteriormente. O que nós temos é a comunidade de Mateus, pós-Páscoa, escreve a história do final para o início. O espírito da Páscoa, eles vão reconduzindo uma narração para levar o leitor à conclusão de que, de facto, este é o Filho de Deus, este é o ressuscitado, este é aquele no qual nós devemos crer, e na questão da teologia de Mateus, este é o novo Moisés, com a nova aliança, com os novos mandamentos, que é o Sermão da Montanha. Então, não parte de um conhecimento de José, no sentido pneumatológico ou cristão, pascal, como nós hoje temos. Não parte daí. Faz o trabalho inverso. Depois, São José não tinha uma consciência do Espírito Santo como nós temos. Pois claro que não. Mas São José tem uma consciência de que o Espírito Kadosh, aqui a palavra santa, depois é um problema nas traduções, porque a palavra hebraica Kadosh, Kadosh significa separado, destacado, ou seja, Deus vai à realidade e tira para si, tira para o seu trono, tira para a sua soberania, para a sua transcendência, tira da realidade criada para si, tá? Nesse sentido, o pneumatos agios é uma realidade que para o hebreu faz sentido. Entendeu? Ainda não tem aquela conotação como nós temos do pós-Páscoa, pós-Pentecostes, mas para o mundo hebreu faz sentido que exista um espírito, esse espírito age no mundo e esse espírito é santo, não pertence ao grupo dos espíritos apóstatas, vamos dizer assim, desta forma. Mas realmente a sua pergunta é muito boa, temos é que desconsiderar uma suposta ordem cronológica, porque é escrito ao contrário. Entendi. Eu vou, então, concatenar com a próxima. Com José, o anjo falou no sono, e com Maria ele falou ao vivo. Do ponto de vista teológico, assim, tem uma significância diferente
Com José foi um sonho, com Maria foi ao vivo. Assim, entre aspas, são privilégios. Nós vamos abordar isso na teologia das aparições. Essa questão das aparições oníricas é o nome. Repito outra vez, aparições oníricas é o nome. Deus que manda o seu anjo e aparece em sonhos. Não é a primeira vez que isso acontece. Lá no Antigo Testamento temos mais aparições oníricas. No caso de São José, há um fenómeno, ou melhor, um facto, uma escultura teológica que devemos ter em consideração. José não fala. José nem sequer responde ao anjo. O anjo apareceu, José respondeu. Não há palavra nos lábios de José. É um facto curioso, vou quase dizer a ser estudado, que nos interpela de que maneira. Porquê é que José não fala? Então uma aparição onírica justifica-nos o porquê é que José não fala. Ficou ainda mais confuso, Reginaldo? Vou ter que caminhar mais para poder tentar buscar isso. Demora, Reginaldo. Isto demora, mas vale a pena. Tá ok. Não desista. Obrigado. Nada. Muito bem, e com o Reginaldo terminam as perguntas. Como sempre, a hora vai adiantada. Estamos quase com 2 horas de tutoria. Não tendo mais perguntas, vamos para a secção dos avisos, está bem? Primeiro aviso, vocês já viram que nós já estamos a colocar a bibliografia no final, portanto tem as aulas, depois tem o exame, depois tem a tutoria e depois da tutoria tem uma secção. Já está pronta a bibliografia de Paulo e Marcos, já está pronta a bibliografia de Mateus e depois seguirá para cada módulo a bibliografia. Para além da bibliografia, vocês verão nas próximas semanas também os artigos mariológicos específicos sobre cada um dos módulos. Portanto, aquele elenco bibliográfico que vocês veem no final de cada módulo, ele cresce de dia para dia. Portanto, é uma questão de o continuarem a visitar e com isso nós esperamos que cada um de vocês possa ir dirigindo o futuro das vossas pesquisas numa determinada direção, oferecendo-vos aquilo que de melhor produz a bibliografia, não em língua portuguesa, porque a língua portuguesa é acessível a todos, mas nas outras línguas aquilo que se vai produzir. Dito isto, muito obrigado pela vossa presença e, já sabem, todas as segundas-feiras às 19h temos a nossa tutoria. Questões de administração, como é que se faz isto, como é que se faz aquilo, onde é que se clica, onde é que se vê isto e por aí adiante. Vocês, se olharem para o grupo, tem lá o número do pedagógico, porque vocês, como podem imaginar, é muita gente. Temos que responder a cada um e este espaço de tutoria vamos deixá-lo para que seja estritamente teológico. Dito isto, uma santa noite de todos e vemo-nos na próxima segunda-feira, se Deus quiser.